Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 1 e de número 2. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Senhor meu Deus, nesse momento eu quero colocar diante de Ti a minha vida, a vida destas pessoas que estão me ouvindo nessa hora, que o Senhor possa nos edificar, que a Tua palavra possa purificar o nosso coração, que ela possa lavar a nossa alma, que ela possa iluminar o Teu Espírito e fazer aquilo que só ela é capaz de fazer, transformar. Transforma o nosso coração, transforma o nosso entendimento, abra a nossa alma para que possamos desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. É o que eu te peço, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bem, queridos, o apóstolo João, ele recebeu uma revelação de Deus. Ele recebeu uma mensagem de Deus, que Deus confiou a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, por intermédio de um anjo, concede essa mensagem para o apóstolo João. João é aquele discípulo que, quando ele caminhava com Jesus sobre a terra, ele era um discípulo íntimo de Jesus. Ele era um discípulo próximo de Jesus. A tradição atribui a João como se fosse o discípulo mais íntimo que Jesus tinha, o discípulo mais próximo que Jesus tinha. João é aquele que, enquanto os discípulos estavam distante do mestre, ele ficava ao lado do mestre, cheio de Jesus, e ali nós entendemos que ele ouvia as batidas do coração de Deus com Jesus. Uma experiência de profunda intimidade com a pessoa de Jesus. Não é certo dizer que ele foi assim o discípulo mais íntimo. Não é certo dizer assim. Mas a gente encontra traços dessa intimidade na obra que ele escreveu. Por exemplo, quando ele fala lá no Evangelho de João, o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo que Jesus ama, ele está se referindo a ele mesmo. Ou seja, ele mesmo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, faz essa assinatura: eu sou aquele amado de Cristo. Eu sou uma pessoa amada de Deus. Um sábio franciscano, lendo esse texto joanino, ele atribui essa assinatura de João como se fosse um ingrediente essencial para a nossa vida em Deus, para a nossa vida aqui na Terra. A nossa identidade mais importante não é a nossa profissão. Eu não sou um pedreiro, eu não sou um pai, eu não sou um marido. Apesar de ser tudo isso, o que mais nos define é o fato de que nós somos amados de Deus. Eu sou o discípulo que Jesus ama. Claro que quando João coloca isso no seu evangelho,
ele está deixando claro que Jesus amava ele profundamente. E que ele amava Jesus profundamente. Apesar que ele abandonou Jesus no dia da crucificação, né? Abandonou em partes. Você vai ler o texto, você percebe que até o final quem fica ali é João e Maria. Ok? E a Maria, Jesus diz a Maria, né? Filho, está aí a sua mãe, e mãe, está aí o seu filho, né? Jesus mostrando para João ali que ele estava indo embora, mas deixava alguém ao lado dele e dizendo para a Maria sobre isso. Eu tenho uma mensagem sobre isso no meu canal, depois você assiste aí. Mas João, ele tem uma intimidade muito profunda com Jesus. Ele é aquele discípulo que Jesus amava, que era amado de Jesus e que amava Jesus. E tem uma expressão no Evangelho de João, no final do Evangelho de João, quando o apóstolo Pedro recebe a sua missão, né? Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele fala, sim, Senhor, eu te amo. Ele faz essa pergunta 3 vezes, e na terceira vez, Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. E o apóstolo Pedro, olhando para João, diz para Jesus assim, ó, Jesus, e quanto a este? Por que ele pergunta isso para Jesus? Porque Jesus fala assim, olha, Pedro, vai chegar um momento que você vai querer ir e não vai poder. Você não vai querer ir e vai poder. Jesus dizendo para Pedro que vai chegar um momento que você não vai ter domínio sobre a sua vida. Porque eu escolhi você para a liderança da igreja, para um martírio. Jesus vai explicar isso para ele com várias figuras de linguagem. E aí ele indaga Jesus acerca de João. E este? E a resposta de Jesus foi, se eu quero que ele viva até que eu venha, o que te importa? Ali tem um jogo, né? Um enigma de Jesus. A gente entende hoje, lendo o Apocalipse, que Jesus estava falando dessa experiência. Se eu quero trazer para João uma revelação importante, o que você tem a ver com isso, Pedro? De todos os apóstolos, o único, segundo a tradição, que não foi morto no martírio foi o apóstolo João. Todos os outros apóstolos, eles morreram mortes dolorosas, martirizadas. João, por mais que a tradição atribui a ele um grande sofrimento, ele foi o único dos apóstolos que não sofreu o martírio. Então aquela passagem de Jesus lá em João, aquela palavra de Jesus para Pedro, se eu quero que ele viva até que eu venha, que te importa? Nós entendemos que é essa revelação de Apocalipse 1 que Jesus vai dar para João. Ou seja, eu vou mostrar para João as coisas que vão acontecer. É interessante que se você ler a Bíblia toda, de Gênesis até chegar em Apocalipse, vai ter um monte de coisas que você não vai conseguir entender. No sentido de, vai ficar um monte de lacunas. Você vai ficar perguntando um monte de coisas. E Deus, e aquilo? E Deus, e aquilo outro? Boa parte das indagações teológicas da Bíblia são respondidas no livro de Apocalipse. Na revelação que Deus deu para João neste livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse no grego significa revelação. As pessoas têm o hábito de achar que o Apocalipse é um livro misterioso. Isso não é verdade. O livro do Apocalipse é a revelação do plano de Deus. É a revelação final do plano de Deus. Mas eu não quero falar sobre o aspecto teológico de Apocalipse. Eu quero falar do aspecto experiencial do autor do Apocalipse. Por isso que o título dessa mensagem é Um Novo Amor. Quando a gente se converte, a gente vive o amor de Cristo no nosso coração. Jesus nos salva, nos transforma, a gente começa a caminhar com Jesus, Jesus caminha com a gente e a nossa vida começa a ter completo sentido. A nossa vida, ela só tem sentido quando a gente encontra Jesus.
Quando a gente encontra Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso amigo, como nosso companheiro, como nosso noivo, como nosso Deus. Quando a gente encontra Jesus como João encontrou, quando a gente coloca o nosso ouvido sobre o peito de Jesus e ouve ali o aconchego das batidas do coração de Deus, e a gente entende o quanto a gente é amado e o quanto a gente é querido. Porque em Cristo Jesus nós temos a experiência de João. Nós temos a experiência de que nós somos amados por Jesus de uma maneira incondicional. E a gente responde a esse amor dizendo: eu sou o discípulo que Jesus ama. A coisa mais importante da fé cristã é o se sentir amado por Jesus. Você leu a Bíblia, você orou, você foi à igreja, você deu dízimos, você deu ofertas, você evangelizou as pessoas, você obedeceu os seus pastores, você obedeceu os seus líderes, você ganhou almas para Cristo, você fez um monte de coisa legal. Você foi curado, você foi liberto, você orou pelas pessoas, as pessoas foram curadas, você orou pelas pessoas, as pessoas foram libertas, você fez aconselhamentos para as pessoas. Tudo é muito bom. Mas a coisa mais importante é o se sentir amado por Jesus. E eu vou dizer uma coisa, uma notícia triste para você. Boa parte das pessoas que frequentam as igrejas evangélicas e católicas no Brasil e no mundo não se sentem amadas por Jesus. E isso é uma coisa deveras triste. João nos ensina que quando a gente olha para Jesus, quando a nossa vida é encontrada por Jesus, porque não é a gente que o encontra, não sou eu que encontro Cristo, é Cristo que me encontra. Quando eu sou encontrado por Jesus, Ele revela o amor dele por mim, e eu preciso me identificar como: eu sou alguém amado por Jesus. Mas a vida cristã não termina aí. A vida de João não terminou lá no Evangelho de João. Não terminou com a crucificação e com a ascensão de Jesus. Com a crucificação, ressurreição e ascensão de Jesus. A vida de João teve um novo amor, uma nova experiência. E uma experiência que ele foi viver, segundo os estudiosos do livro do Apocalipse, esse livro foi escrito por volta do ano 98 da era cristã. Por volta de 98, na virada do primeiro para o segundo século. João é um ancião de dias, é um homem antigo, é um homem velho, idoso, muito idoso. E ele está preso em uma ilha chamada Patmos. Ele é um preso por pregar o evangelho, ele é um preso do Senhor e no Senhor. Ele é um preso político por pregar o evangelho que naquela época estava sendo proibido e estava sendo vítima de uma grande perseguição pelo Império Romano. E ele é uma pessoa que está em uma ilha cujo qual existiam inúmeras feras nessa ilha. Era uma ilha muito perigosa e geralmente as pessoas que ficavam presas lá não saíam de lá vivas. E na sua extrema velhice, nos seus dias derradeiros, preso em Patmos, Deus aparece para João por intermédio de Jesus Cristo, trazendo uma revelação através de um anjo das coisas que, diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, ou seja, a revelação é de Jesus, que Deus deu a Jesus para mostrar para os seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Essa palavra é muito importante. As coisas que brevemente vão acontecer. E pelo seu anjo, ou seja, um anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então Deus deu uma revelação para Jesus, Jesus deu essa revelação para um anjo e o anjo enviou para João. Essas coisas brevemente vão acontecer. Você leu o livro do Apocalipse, você viu que coisa extraordinária é esse livro.
João vai ver coisas celestiais, coisas maravilhosas. Ele vai ver anjos, ele vai ver os sinais, as catástrofes, as coisas terríveis que devem acontecer sobre o mundo por causa do pecado da humanidade e as coisas gloriosas que vão acontecer no mundo por causa da bondade de Deus. Esse livro ele tem uma função. A função é consolar os crentes acerca das coisas que irão acontecer no mundo e o sofrimento que virá ao mundo, mesmo com os crentes nesse mundo. Esse livro é o consolo de Deus para a igreja. É o consolo de Deus para os seus servos. Apocalipse não é um livro da desgraça no mundo. Apocalipse é o livro do consolo. Deus está dizendo, todos esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas, essas taças, essas trombetas, esses selos, vão vir sobre o mundo. Mas aquele que guardar a fé e perseverar até o fim, eu lhes darei a coroa da vida. Eu lhes darei o prêmio. Então esse livro é para ser lido como uma espécie de consolo. A gente vai vendo essas coisas aqui, perdão, e Deus vai nos consolando. Deus vai nos edificando. Imagina essa experiência. Você, um ancião, vê as coisas que João viu. Vê os sinais de Deus. As trombetas de Deus. O rolo de Deus sendo aberto. Todas as coisas de Deus se manifestando. O que João tem aqui é uma experiência com Deus. Gloriosa. E eu quero dizer para você, Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E ele é possível que Deus traz na nossa vida hoje experiências gloriosas, parecidas, mas não iguais a de João. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. O que João viu e escreveu, qual que é a ideia? João, ele vai para o céu, ele é arrebatado. Não um arrebatamento parcial, mas ele tem um arrebatamento total dos seus sentidos. Todos os sentidos de João é tomado por Deus. Ele não tem visão, não tem audição, não tem paladar. Ele está no reino de Deus, ele está no céu, ele vai direto para o trono. Ele está diante do trono de Deus. E ele vê as coisas. Beleza? Depois que ele viu tudo o que o anjo mostrou para ele, ele pega a tinta e escreve a obra. O texto que a gente tem aqui é um texto apocalíptico. É uma literatura apocalíptica. Você tem o texto escrito de algo que João viu lá na glória. Ele viu isso. Tudo isso aqui ele viu. E ele escolheu uma forma para escrever essas coisas. Na próxima mensagem eu vou falar o porquê que ele escreveu assim. Hoje eu quero falar da experiência que ele tem lá. Que é uma experiência de glória. E Deus pode trazer experiências gloriosas para a nossa vida. Eu já tive várias experiências assim. Não sei se você já teve. Se você não teve, eu desejo que você tenha. Eu gostaria que você tivesse. Estava conversando com um garoto hoje, dizendo de um sonho que eu tive. Eu tive um sonho na semana passada. Eu sonhei com a vinda de Jesus. E foi uma coisa gloriosa, foi uma coisa maravilhosa. Isso significa, Israel, que Jesus vai voltar quarta-feira que vem, ou ele vai voltar hoje? Não, não significa nada para você. Significa que quando eu tive aquele sonho de Deus, eu preciso me santificar mais, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso me achegar mais a Deus, eu preciso estar mais próximo de Deus. Deus deu a visão para João, para que João transmitisse para a igreja. Olha só, ó.
Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. A visão de João é diferente das visões que temos. As visões que temos, os sonhos que temos, o arrebatamento que temos, porque eu acredito que pessoas hoje podem simplesmente ser arrebatadas de sentido. Este arrebatamento de corpo, é o caso de Enoque, alguns atribuem Moisés como alguém arrebatado, e Elias. E existe o arrebatamento de sentidos, onde a pessoa tem uma experiência tão profunda com Deus, que em um espaço de tempo ela vê coisas espirituais. É o caso de João, é o caso de Enoque, é o caso de Elias, é o caso do possível Moisés, e é o caso de Paulo. Paulo fala assim, olha, eu conheço um homem, se não no corpo, ou fora do corpo, não sei, que foi até o terceiro céu. Ele está falando dele mesmo. Ele é esse homem que viu coisas celestiais. Ele não falou as coisas que ele viu. O que ele viu e que Deus mandou ele falar, ele falou. O que João viu e que Deus mandou ele falar, olha só, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar. Ele recebeu para mostrar. Nossas revelações não são para mostrar. Se a gente tem um sonho, igual eu estou dizendo aqui para você, que há uma semana atrás eu tive um sonho com a vinda de Jesus. Aquele sonho é para mim. É para mim, Israel. É para mim ser edificado com a visão da glória de Deus. E Deus faz isso. Deus revela, mostra coisas para nós. Quantas vezes a gente está no culto, louvando a Deus, adorando a Deus, e a gente vê coisas. A gente vê coisas. Há um tempo atrás eu estava num culto, e o pastor disse assim, eu senti a presença de um anjo aqui. E eu vi o anjo. No dia que o pastor falou, eu vi o anjo de forma espiritual. Eu não posso simplesmente chegar para as pessoas e falar assim, o negócio é o seguinte, tem anjos nessa área aqui, tem anjos aqui na área, ó. Fique esperto, porque o anjo vai te pegar. Toda e qualquer forma de tentar mostrar para o outro algo que Deus te deu é um perigo imenso. João é um apóstolo. E ele recebe a revelação do Apocalipse. E essa revelação não é para ele. É para ele mostrar para os servos as coisas. Observe o tempo aqui que ele coloca. Que brevemente devem acontecer. Eu disse para você no começo da mensagem que esse livro foi escrito por intermédio do ano 98, 99 do primeiro século. Ok? Se você procurar aqui no meu canal, eu tenho uma mensagem falando sobre as interpretações do Apocalipse. Como que a igreja interpretou o Apocalipse desde a escrita do Apocalipse até 2024. Quando aquela cantora fez a zombaria sobre macetar o Apocalipse, eu fiz uma mensagem sobre macetando o Apocalipse, para você entender como que os intérpretes do Apocalipse interpretaram o texto. Ok? Vai lá e assiste lá a mensagem, para você ver as linhas de interpretação do Apocalipse. Uma das linhas de interpretações do Apocalipse é a linha preterista. A linha preterista parte do pressuposto de que todo o Apocalipse, toda a profecia, exceto uma, daqui a pouco eu vou te falar qual, já estava cumprido no final do primeiro século. Exatamente. Entenda uma coisa. Jesus é o tema da Escritura. Você pega a Bíblia, aqui tem uma Bíblia na minha mão, de Gênesis a Apocalipse, a gente tem uma revelação. O tema dessa revelação é o Messias. Esse texto todo, ele está falando do Messias que virá. Beleza? Lá na profecia hebraica do Antigo Testamento,
ela está falando do Messias que vem. O Messias vem. E o Messias veio em Jesus. Jesus é o Messias. Jesus, ele é o cumprimento total da profecia do Antigo Testamento. E ele é um cumprimento parcial da profecia do Novo Testamento. Mas existem profecias no Antigo Testamento que Jesus ainda não cumpriu na sua totalidade. Os profetas não entenderam isso, os reis não entenderam isso, os sacerdotes não entenderam isso, ninguém entendeu isso. Quem explicou isso foi Jesus, quando ele mostrou que a profecia bíblica ela tem dois andares. O primeiro advento e o segundo advento. Jesus disse assim, olha, eu vou aos céus, quando ele subiu, mas em breve eu vou voltar. Então, a vinda de Jesus, ela tem a primeira etapa e a segunda etapa. Ela é dividida em duas etapas. Na primeira etapa, ele cumpre um escopo de profecias. E essas profecias que ele está cumprindo, elas têm que ser cumpridas. E ele cumpriu e está tudo ok. Para Jesus voltar, ele precisa cumprir outro escopo de profecias, outro conjunto de profecias. Ok? Esse segundo conjunto de profecias que o Messias tem que cumprir, já estava cumprido no final do primeiro século, exceto uma. Se você pegar, por exemplo, o cerco de Jerusalém em 70 e pegar a narrativa da grande tribulação de Daniel e de Jesus lá no sermão profético de Mateus 24 e Marcos 13, você lê aquilo ali e você fala, é o cumprimento disso aqui. Está claro para nós. Beleza? Isso significa, presta atenção que isso é muito importante, e o que eu vou te dizer agora vai abrir sua cabeça para o resto da sua vida. Isso significa que não tem nada que está fora da vinda de Jesus depois do final do primeiro século. Todas as profecias, houve maremotos, terremotos. Você pega um livro muito importante, é a História dos Hebreus, do historiador Flávio Joséfos. Ele viveu no cerco de Jerusalém. Ele estava lá quando Jerusalém foi cercada pelo Império Romano, e o Império Romano destruiu a cidade, destruiu o templo. Jerusalém viveu a diáspora e voltou para sua terra no final do primeiro século. Ok? Israel, então você está dizendo que toda vez que uma pessoa levanta hoje e fala assim, Jesus está voltando? Sim, claro, Jesus está voltando. E Jesus está voltando desde o final do primeiro século. Quando o João fala isso, ele presenciou os fatos, ele presenciou as coisas que aconteceram lá no primeiro século. Israel, então quer dizer que quando eu vejo algo que parece com o princípio das dores de Mateus 24, algo que parece com as profecias escatológicas de Marcos 13, eu não posso ter um alerta da vinda de Jesus? Deve ter um alerta. Tem um pastor batista falecido daqui de Minas Gerais, da cidade de Uberlândia, que tem uma obra maravilhosa, chama Enes Tognini. E o Enes Tognini diz assim em uma das suas obras: cada tremor de terra é um sinal da vinda de Jesus. Você vê esse sol que estava há pouco tempo atrás, isso é um sinal da vinda de Jesus. Você vê essa seca que estava tempo atrás, é um sinal da vinda de Jesus. Você vê a pandemia, é um sinal da vinda de Jesus. Você vê a dengue, é um sinal da vinda de Jesus. Tudo que faz parte do escopo da profecia são sinais da vinda de Jesus, mas tudo, exceto uma profecia. Daqui a pouco eu vou te falar qual é. Eu estou segurando para o final, para você ficar aí até o final. Só existe uma profecia acerca da vinda de Jesus que não se cumpriu. O resto, tudo se cumpriu. Você pode pegar o Apocalipse. Pega o Apocalipse e lê. Faz essa experiência. Lê o Apocalipse
e lê o cerco de Jerusalém. Pega qualquer historiador, pega, por exemplo, Declínio e Queda de Eduardo Gibbon, um historiador romano. Você vai ver e fala, gente, olha só, tudo que está escrito aqui no Apocalipse está aqui de uma certa forma. Ok? Você lê a história de Israel no primeiro século, tudo já está cumprido. Só tem uma profecia que ainda não se cumpriu. Qual profecia é essa, Israel? É o eclipse total do Sol. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Quando a Lua e o Sol se fundirão. O Apocalipse diz isso. Ou seja, vai haver um tempo de pura treva. Essa profecia pode se cumprir na hora de Jesus voltar, tá entendendo? Jesus volta agora e essa profecia se cumpre agora. Então as pessoas não precisam ficar esperando coisas. Nós temos uma escatologia que ficou muito conhecida, que é a escatologia dispensacionalista, né? No dispensacionalismo, a gente vai ter a figura do anticristo, né? Tem crentes que falam assim, olha, Jesus não vai voltar hoje, porque o anticristo não veio. Meu irmão, quem te disse que... Eu particularmente, eu não sou dispensacionalista. Eu sou pré-milenista, mas eu acredito que vai vir um anticristo. Eu acredito que tem um anticristo literal para vir. Mas é possível que Nero seja um anticristo. É possível que Calígula seja o anticristo. É possível que o bigodudo lá, que a gente não pode falar o nome, seja uma figura do anticristo. É possível que tantos outros que oprimem a igreja, que oprimem o reino, sejam anticristos. E é possível que Paulo, ao falar do anticristo, também englobou o espírito do anticristo e Jesus volta agora. E você está aí aguardando o anticristo. Não, eu vou esperar o anticristo, vou esperar o anticristo, eu vou esperar a besta, eu vou esperar o falso profeta, eu vou esperar... Você não precisa esperar nada. Você precisa esperar o Cristo que brevemente voltará. Que Deus abençoe a sua vida. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode colocar aí nos comentários. Se eu puder responder, eu vou responder para você. E que, acima de tudo, acima da escatologia, é o amor de Deus. Acima da vinda de Jesus, é o amor que nós devemos ter para com a pessoa bendita e gloriosa de Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha experiências como essas que o apóstolo João teve, de ver coisas gloriosas e inefáveis da parte de Deus. Um beijo e até o nosso próximo encontro.